Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar das vanguardas europeias, que são os movimentos artísticos que surgiram no início do século XX e influenciaram o modernismo brasileiro principalmente. O termo vanguarda vem do francês avant-garde, que significa na frente, avançado. Ou seja, é um movimento que antecipa muitos questionamentos humanos, que antecipa muitas características, ou seja, que está à frente. Existem vários movimentos artísticos que compõem as vanguardas europeias, mas todos têm como pano de fundo principalmente o Freud. Em 1900, o Freud publicou a sua obra Investigações sobre o Sonho, e isso influenciou inúmeros artistas, escritores e poetas daquela época. Então, apesar dos movimentos artísticos dessa época terem muitas diferenças entre si, eles possuem muitas semelhanças e, claro, o Freud como pano de fundo. O primeiro movimento que eu vou falar é o expressionismo, que é uma reação ao impressionismo. O impressionismo, como eu já falei na aula do parnasianismo e simbolismo, era uma corrente artística que surgiu no final do século XIX e valorizava a impressão, ou seja, não pintava a realidade como ela era, mas de um modo subjetivo, ou seja, a impressão que o artista tinha da realidade. Então, o expressionismo era um combate a esse subjetivismo no sentido estético. O expressionismo é muito influenciado por Freud, muito influenciado pelos sonhos, muito influenciado pela psique humana. Tanto que o expressionismo vai valorizar a expressão humana. Ou seja, no impressionismo a subjetividade vem de fora para dentro. No expressionismo é exatamente o contrário, vai vir de dentro para fora. Ou seja, o expressionista vai pintar o seu eu interior, vai pintar as suas emoções, vai expressar o seu sentimento e principalmente o desconcerto perante um mundo marcado pelo caos, já que o contexto histórico das vanguardas são as duas guerras mundiais que mudaram completamente o modo artístico, o modo de fazer arte e o modo de se fazer literatura. O principal representante do expressionismo é o Van Gogh e o Edvard Munch, que eu vou colocar algumas pinturas na tela e comentar alguns detalhes. Esse quadro a sexto tem umas cores bem vibrantes, apesar de não ter dado para perceber tanto na pintura, mas é um quadro muito lindo. E esse retrato do Dr. Gachet é um médico que morava lá na cidade de Arles, onde Van Gogh passou grande parte da sua vida. E lá, esse médico, ele aparece triste no quadro porque ele realmente era muito triste. Porque o sonho dele era ser pintor e ele tinha até um pouco de inveja do Van Gogh. E nesse quadro de Arles é o próprio quarto que o Van Gogh morou na cidade de Arles, que era lá ele vivia numa pousada. E naquele filme do Van Gogh, que chama Com Amor Van Gogh da Netflix, dá para acompanhar muito a história do Van Gogh, ver o quarto, ver a pousada, ver a história desse médico que eu acabei de contar. E é muito incrível porque é uma obra de arte, não é qualquer filme, né? É uma animação feita com pinturas no estilo Van Gogh. Então tiveram mais de 100 artistas que fizeram os desenhos e depois fizeram a animação dessas pinturas expressionistas bem no estilo de pincelado do Van Gogh. E essa noite estrelada, o Van Gogh fez e mandou para o irmão dele, o Theo, falando que se ele continuasse pintando coisas assim, provavelmente ele não teria problemas financeiros. Mas logo depois disso, ele teve um surto e foi quando ele se mutilou e perdeu a própria orelha, né? No Brasil, os principais representantes do expressionismo é a Anita Malfatti, que é aquela que o Monteiro Lobato criticou no seu artigo Paranoia ou Desmistificação, e também o Cândido Portinari. O próximo movimento artístico da vanguarda europeia é o futurismo. Em 1909, o Marinetti publicou o Manifesto Futurista, onde ele fundou as bases do movimento. O futurismo, claro, valorizava o futuro, valorizava a tecnologia que estava surgindo nessa época. Então é uma valorização do futuro e uma tentativa de colocar o movimento na tela, que é um desafio e tanto, né? Você
querer dar um movimento a uma coisa inanimada, a uma coisa que tem somente uma dimensão. E na literatura, as características do futurismo são versos simples e uma tentativa de abolição da pontuação e substituí-la por sinais matemáticos, mais, menos, menor e maior. Ou seja, como se o futuro fosse matemática, o futuro fosse ciência, o futuro fosse tecnologia. O principal representante na literatura brasileira do futurismo é o Oswald de Andrade e também o Mário de Andrade. Eles não são parentes, mas fazem parte do mesmo movimento artístico literário que é o modernismo brasileiro. Em Portugal, o principal representante do futurismo, não que seja totalmente um futurista, mas que demonstra traços do futurismo, é o Fernando Pessoa. Mas na aula do modernismo eu vou mostrar essas características do futurismo. O próximo movimento artístico que eu vou falar é o cubismo. E o seu principal representante é o Pablo Picasso. O cubismo valorizava uma fragmentação do mundo, uma sociedade fragmentada, assim como a sociedade naquela época, a sociedade europeia, estava fragmentada, estava despedaçada em 1000 pedaços por causa das 2 guerras mundiais. Então a pintura cubista reflete o estilhaçamento que estavam os seres humanos nesse período. As principais características do cubismo vai ser de geometrização das formas. Muitas obras vão ser feitas com colagens, com partes que compõem o todo, assim como a sociedade naquela época estava composta por partes totalmente desconexas. E essa fragmentação da sociedade aparece principalmente na obra do Pablo Picasso, Guernica, que ele vai mostrar o bombardeio da cidade Guernica na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista. E dá para perceber claramente o tanto que o contexto social influenciou o cubismo. Na literatura, o principal representante do cubismo na Europa, não exatamente em Portugal, é Apollinaire. Mas no Brasil, o cubismo vai influenciar principalmente o concretismo, que é um movimento posterior ao modernismo, que vai surgir na década de 60. E eu vou falar dele no decorrer desse curso. O próximo movimento artístico é o surrealismo, que é basicamente um combate à razão. Em 1924, o André Breton publicou seu Manifesto Surrealista em Paris. E o surrealismo foi a vanguarda mais influenciada pela psicanálise do Freud e pela filosofia do Bergson. Basicamente, a psicanálise do Freud demonstra um automatismo psíquico, ou seja, a nossa razão não controla as nossas ações. As nossas ações são controladas pelo nosso inconsciente. E para o Freud, a manifestação pura do nosso inconsciente é por meio dos sonhos, porque o sonho é o momento que a razão não está presente e o nosso inconsciente então vem à tona. Os surrealistas vão tentar acessar o inconsciente, vão tentar colocar o nosso inconsciente direto na tela, sem uso da razão. Por isso que muitas obras do surrealismo são difíceis de compreender exatamente por isso, porque está tentando colocar o inconsciente na tela e abafar os pensamentos racionais e abafar a razão. O automatismo psíquico, que é o fundamental na teoria do Freud, no movimento artístico vai ser chamado de automatismo artístico, ou seja, uma pintura que é automática, sem muita reflexão, sem muito pensamento, sem o uso da razão. O principal representante do surrealismo é o Salvador Dalí. No Brasil, a principal artista do surrealismo é a Tarsila do Amaral. Atenção, intertextualidade para o Enem. Existe um filme que chama A Bela da Tarde, ou La Belle de Jour, porque é um filme francês, só que o diretor é espanhol. E ele é um filme surrealista. Como que isso pode aparecer no Enem? O Alceu Valença fez uma música falando desse filme e a música chama La Belle de Jour, assim como o filme. Então essa intertextualidade entre uma música brasileira, um movimento artístico de vanguarda europeia e o cinema é um assunto, uma intertextualidade que pode aparecer em uma questão do Enem, já que o Enem gosta muito dessa relação entre os movimentos, entre as formas artísticas. O próximo movimento literário é o dadaísmo, que é uma anti-arte. Por quê? O dadaísmo é um movimento que mostra uma revolta com a sociedade, uma irreverência artística que mostra um aspecto ilógico da sociedade que está balanceada principalmente com a Primeira Guerra Mundial. Então, o dadaísmo vai mostrar algumas formas que são vistas como anti-arte.
E até o próprio nome corrobora para esse pensamento, porque dadaísmo vem de dada, ou seja, nada. É um movimento do nada. O principal representante desse movimento é o Marcel Duchamp, que é um francês. Ele tem duas obras principais que eu vou comentar. O Marcel Duchamp tem uma característica muito interessante, que ele é um precursor da arte conceitual. O que é arte conceitual? É uma arte que valoriza mais os conceitos, a ideia, a teoria, em detrimento do trabalho manual, em detrimento daquilo que é feito com as mãos. Ou seja, a arte conceitual é pouco trabalhada manualmente, são coisas que você olha e fala assim, até eu faria isso. Só que o que está por trás daquela obra envolve muito conceitos, teorias e filosofias. Então, sempre quando alguém falar, até eu faria essa arte, eu falo assim, então por que você não fez antes? Porque se você para pensar, são artes complexas, porque envolve uma teoria, envolve uma ideia que no primeiro momento que você olha, você não percebe, você acha que é algo banal e muito fácil de fazer. Dos principais obras do Marcel Duchamp é a roda de bicicleta, que ele pega um banco e coloca uma roda de bicicleta em cima. Então agora vamos fazer um conceito, vamos buscar a teoria por trás disso. Em um mundo industrial, como era o mundo naquela época, como era a sociedade naquela época, que tudo é industrializado, existe um maquinário, existe uma produção em massa de determinadas obras. Qual que é o valor de um trabalho artístico manual? Qual que é o valor de um artista que passa horas fazendo uma determinada peça que é facilmente feita em 2 segundos na indústria? Qual que é o valor do trabalho manual do homem em uma sociedade em que tudo é industrializado, em que todos os produtos são feitos assim? No mundo industrializado, qual que é o valor das coisas? Nós desconhecemos a origem de todas as coisas que nos cercam. Nós desconhecemos a origem de tudo. Inclusive, é por isso que o trabalho escravo existe em massa, porque a gente não se preocupa em saber a origem das coisas. Então, para que fazer algo singular? Para que gastar horas fazendo um produto, sendo que a gente está procurando a praticidade? Então, o Duchamp está dialogando com essas perspectivas, está dialogando com essas ideias quando ele cria suas obras. E é por isso que o Marcel Duchamp cria o ready-made, que é basicamente pegar peças do cotidiano, peças que existem no nosso cotidiano, que tem função específica para compor a sua obra. Então, nenhuma obra dele possui peça feita por ele manualmente. Todas são peças já prontas, feitas pela indústria. E ele está levando isso para o diálogo. Essa foi uma breve reflexão. É claro que tem muitos conceitos que eu poderia trabalhar melhor sobre o Duchamp, mas isso foi brevemente. Talvez um dia eu faça um vídeo explicando melhor. A segunda obra dele é a fonte. A fonte é basicamente um pictório masculino virado, que ele chamou de fonte. Ele comprou esse pictório numa rua e virou e escreveu a fonte. Uma possível leitura psicanalítica é que o pictório representa o corpo feminino que recebe o líquido masculino, que é a função, é claro, do pictório. E na hora que ele vira, além de ter essa perspectiva psicanalítica, ele a denomina fonte, que pode ser a fonte da vida. E aí faz sentido essa ideia de líquido masculino, de órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino e o quadril feminino. O penúltimo movimento artístico é o fauvismo ou fauvismo. E ele é considerado a arte do equilíbrio. Usa muito uma pincelada forte, cores puras, e também é uma arte mais espontânea. O principal representante é o Matisse. O nosso último movimento de vanguarda é o abstracionismo, que é uma arte não representativa, não figurativa, ou seja, uma arte que não corresponde à realidade. É uma crítica à arte que estava sendo feita baseada na arte renascentista, e essa arte evitava uma relação da realidade com a pintura. E existe muita teoria por trás da arte abstrata, muita gente não entende o que é arte abstrata, mas é basicamente essas ideias. Existe o abstracionismo expressionista, que é muito influenciada pelo expressionismo e pelo cubismo, e o principal representante dessa vertente é o Kandinsky. E existe o abstracionismo geométrico, que é muito influenciado pelo cubismo e pelo futurismo, e o principal representante é o Mondrian. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreva no meu canal.
Se você quiser saber mais sobre esse lugar que eu tô gravando esse vídeo, sobre essa viagem, então me siga no Instagram e olha os destaques. Tchau!